Controle suas conversas internas. Palestra de Neville Goddard. Realizada em 26 de abril de 1971. O mundo inteiro manifestado vai nos mostrar o uso que fizemos do presente de Deus. Receber um presente não significa que vamos usá-lo sabiamente, mas temos o presente. Todos têm o presente e o mundo simplesmente reflete o uso desse presente. Em O Mercador de Veneza, Shakespeare coloca estas palavras na boca de Pórcia. Se fazer fosse tão fácil quanto saber o que é bom fazer, capelas teriam sido igrejas e chalés de homens pobres, palácios de príncipes. É um bom divino aquele que segue suas próprias instruções. Posso ensinar mais facilmente a 20 o que é bom fazer do que ser um dos 20 a seguir meu próprio ensinamento. Então você e eu recebemos um presente. Para que uso o colocamos? Em um livro escrito no primeiro século, escrito na época do nosso Evangelho, é chamado de Hermética, e esta é uma tradução de Walter Scott. É uma série maravilhosa de 4 volumes, e nisto ele diz: há 2 dons que Deus deu somente ao homem, e a nenhuma outra criatura mortal, e esses 2 dons são mente e fala. E os dons da mente e fala são essenciais e idênticos à imortalidade. Se forem usados corretamente, o homem não diferirá em nenhum aspecto dos imortais, e quando ele deixar o corpo, esses 2 serão seus guias e o levarão à tropa dos deuses e às almas que atingiram a bem-aventurança. Agora ele não está falando de nenhuma fala externa, pois você e eu tivemos essa experiência, eu sei que tive muitas vezes. Você foi a uma festa, e muitas pessoas que você não conhece, você as conhece e as saudações usuais. Prazer em conhecê-lo. Que alegria conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo e os clichês usuais, e então você toma drinks e seu pequeno aperitivo, e então a festa acaba e todos eles se separam. E você ouve alguém dizer, que deselegante. Que chato. No entanto, eles ficaram tão felizes em conhecê-los, que alegria conhecê-lo. As palavras externas não se conformavam de forma alguma com o que eles estavam realmente pensando por dentro. E Deus vê. Não o homem exterior, ele vê o homem interior. É a fala interior que está congelada no mundo ao nosso redor. Todo esse vasto mundo é apenas fala interior congelada. O que estamos dizendo por dentro? Podemos pensar que alguém realmente nos entende. Você continua acreditando que eles o entendem, e alguma coisinha simples acontece e você percebe que eles nunca realmente o ouviram. Nem por um momento eles realmente o ouviram. Alguma pequena interrupção, e então a coisa toda acaba, e então eles se voltam contra você como se você fosse o diabo, quando antes pensavam que você era alguém que foi enviado. Isso tudo está nas Escrituras. Leia o capítulo 7 do livro de João e o capítulo 8 de João. E alguns disseram, ele é um bom homem, e outros disseram, não, ele está levando as pessoas para o caminho errado. Outros disseram, ora, ele é louco. E ele tem um demônio. Quando ele os alimentou com os pães e os peixes, eles adoraram, obtendo coisas no mundo. Enquanto eles pudessem ter coisas e coisas e coisas, era maravilhoso, e então ele lhes conta algo completamente diferente, que eles passariam por fornalhas, mas o fim justificaria todas as fornalhas pelas quais eles passariam. O fim seria Deus, eles despertariam no fim, e eles despertariam como Deus Pai. Ele não lhes contou sobre a natureza das fornalhas. Ele lhes contou apenas sobre o fim e que eles passariam por fornalhas, e passando por elas, eles vacilaram. Eles podiam dizer exatamente o que estavam realmente fazendo por dentro. Como nos é dito no Salmo 50. Se um homem ordenar bem as suas conversas, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Se alguém pudesse controlar essas conversas internas de manhã, à tarde e à noite, e levá-las diretamente para o mundo dos sonhos, ele saberia que mundo está criando. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: o que estou pensando agora? Você está mantendo um pequeno discurso interior a cada momento do tempo. Você pode estar na presença de alguém que o mundo acha importante, mas você não, e internamente você está dizendo, mas somente Deus ouve isso. É isso que você está realmente dizendo. Externamente você está satisfeito em conhecê-lo, e você está lisonjeado com o contato, mas internamente, o que você está dizendo? É isso que peço a todos que observem.
Observem o que vocês estão realmente fazendo por dentro, pois é isso que Deus vê, e o que vocês estão fazendo por dentro, vocês estão fazendo em pequenos movimentos de fala, e eles estão se cristalizando no mundo manifestado ao redor de vocês. Então, se fazer fosse tão fácil quanto saber o que é bom fazer, bem, todos nós seríamos reis. Todos nós seríamos tudo o que queremos ser neste mundo. Mas achamos mais difícil fazer do que saber o que fazer. Então eu poderia te dizer de agora até o fim dos tempos, mas somente a prática fará isso, apenas pratique. Quando um homem olha e vê um prédio que parece além de seu sonho mais louco de adquiri-lo, e ele tem razões que não compartilha com ninguém além de sua mãe. Ela é a única em quem ele confia, e ela se desespera porque sabe que ele nunca conseguiria a propriedade daquele prédio. É muito grande, muito além de seus sonhos, ou mesmo ambições, mas ele a ama e compartilha apenas com ela o que está fazendo, e ele vê uma placa indicando que ele é o dono. Bem, enquanto ele olha para ela, ele não consegue ler a placa e não repeti-la interiormente. Então, internamente, ele está dizendo: é meu prédio, enquanto lê seu próprio nome naquele prédio. E dia após dia, conforme ele passa, ele lê seu próprio nome no prédio, o que implica que ele o tem. E então, do nada, 2 anos depois, eles falham, e um estranho entra e se oferece para dar o dinheiro para comprá-lo. Ele não tem garantia, mas naquele dia ele era o dono do prédio. Ele então conduziu o negócio mais fantasticamente maravilhoso e bem-sucedido naquela firma por muitos e muitos anos, e então veio uma oferta que lhe ofereceu muitas e muitas vezes mais do que ele pagou por ela. Lê pagou $50.000 por ela do dinheiro de outra pessoa e a vendeu sem nenhum ganho de capital por $840.000. Não houve ganho de capital. Tudo foi feito por fala interior, pois você não poderia ler algo sem usar seus lábios. Ninguém vê, mas eu leio algo, e interiormente estou repetindo o que estou lendo. Eu vi isso aqui no ônibus alguns meses atrás, indo para Beverly Hills, e aqui está um homem lendo um jornal, e cada palavra que ele lia ele estava formando com seus lábios. Eu podia observá-lo. Se eu pudesse ter realmente interpretado o movimento de seus lábios, eu poderia ter dito a você exatamente o que ele estava lendo, pois ele formava cada palavra. Bem, todo mundo está fazendo isso, mas não tão obviamente quanto ele fez. Então você lê algo, e na verdade interiormente você está repetindo as palavras. Bem, agora, a coisa toda está na sua imaginação. Isso é tudo o que estava nele, apenas sua imaginação. Esse foi o presente de Deus. É traduzido na hermética como mente. E Deus deu ao homem, e somente ao homem, 2 presentes, e a nenhuma outra criatura mortal. Os presentes são mente e fala, e estes são como os presentes da imortalidade, e por esses presentes ele não difere em nenhum aspecto dos imortais. Se ele os usar sabiamente, o mundo inteiro é dele. Não nos é dito que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se veem? Então aqui, do nada, nós criamos por meio da fala interna através do uso de que? Chame de mente se quiser. Eu gosto da palavra imaginação. Para mim, ela me inflama. Quando imagino um estado, qualquer estado, se eu puder apenas me persuadir da realidade do estado imaginado, isso é o importante, acreditar na realidade do estado imaginado. Mas saber o que fazer não é o mesmo que fazê-lo. Então, se fazer fosse tão fácil quanto saber o que é bom fazer, bem, então, capelas teriam sido igrejas e chalés de homens pobres, palácios de príncipes. E quantos professores no mundo seguem suas próprias instruções? E então ele continua a confessar: eu posso mais facilmente ensinar a 20 o que é bom fazer do que ser um dos 20 a seguir meu próprio ensinamento. Então eu lhe digo, estou lhe dizendo exatamente o que sei por experiência, seja a lei ou a promessa. Mas não estou lhe dizendo que todos a aplicarão sabiamente. Não estou lhe dizendo que no final não haverá uma extorsão daqueles que apenas fingiram acreditar. Há muitos que saíram de um contexto tradicional. Eles retornarão a ele, e se ajoelharão diante de uma cruz feita à mão ou de uma figura feita à mão que está pendurada na parede, e se benzerão para dar sorte,
e pensarão que o orador que os ensinou no início se transformou em um demônio. Eles o farão, mas alegrem-se, porque esses sinais devem vir. Faz parte das Escrituras. E quando eles vêm ao meu mundo, eu me alegro porque o fim está sobre mim. Justo quando eles vêm, e eles virão, e eles ficam mais e mais finos conforme eles se separam, movendo-se para trás, porque eles não podem ir para o topo, para os lugares altos da montanha. E então você sabe exatamente quem te entendeu e quem não te entendeu. Deixe-me deixar bem claro agora, você tem o domingo. Você pode falar. Mesmo se você fosse mudo, você ainda fala, internamente você fala, e você forma esses pequenos movimentos de fala dentro de si. Faça-os se conformarem ao seu desejo realizado. Faça o que Robert Millikan fez quando era um garoto pobre, e não tinha nada além de uma mente brilhante, uma grande compreensão da literatura, mas ele não tinha dinheiro, e estava cansado de sua pobreza. E sabendo como a mente funciona, ele construiu uma frase que, se verdadeira, implicaria que ele não era mais pobre. E sua frase é uma bela frase. Eu tenho, não vou ter. Tenho uma renda abundante, estável e confiável, consistente com integridade e benefício mútuo. Esse foi o grande Robert Millikan, que era o chefe da Caltech, que nos deu sua descoberta dos raios cósmicos, que quando morreu pôde deixar uma fortuna para essas instituições de caridade. Eu sei que a YMCA era uma delas, eles ganharam uma fortuna dele. Ele já havia se estabelecido com seus filhos e os tornado financeiramente independentes, mas ele tinha o suficiente para doar para suas instituições de caridade favoritas, e viveu uma vida plena, maravilhosa, onde todos que o conheceram se beneficiaram pelo encontro real com aquele grande homem. E ele começou do zero, usando a técnica simples, usando o presente de Deus que ele deu a cada pessoa neste mundo, e mente e fala. Seja você um francês, um americano ou qualquer outra nacionalidade, você tem fala e tem uma mente. Em vez de aceitar o que você já fez com esse dom, você simplesmente o ignora. Você o trouxe à existência. Tudo isso é fala solidificada, todo o vasto mundo manifestado. E você se afasta disso, e então reconstrói a frase. Mude-a, como este de quem falei, mudou todo o padrão. Ele era um garoto pobre, toda a família pobre, atrás da bola 8 financeiramente, socialmente, e em todos os sentidos da palavra, atrás daquela bola 8, e ele construiu uma cena. Enquanto lia as chamadas cartas que implicavam que a família era dona do prédio, ele repetia consigo mesmo enquanto lia. E levou 2 anos. Ele persistiu, e no final de 2 anos a família era dona, e dali em diante, você não conseguia mais pará-los. E eles continuam crescendo e se expandindo e se expandindo e se expandindo, porque ele nunca se esqueceu de como aplicar o princípio. Então, ele estava entre aqueles que não entraram nele. Ele achou tão fácil fazer isso quanto saber o que fazer. E outros podem achar fácil saber o que fazer, mas difícil fazê-lo. Eu já vi isso várias e várias vezes. Eu lhes diria: vocês não sabem o que estão fazendo a si mesmos? Sim, mas me dê só um minutinho porque estou gostando muito da sensação de me vingar deles. Você não se vinga de ninguém. Não há mais ninguém no mundo. Como lhe foi dito, eu sou o Senhor, e além de mim não há Deus. Leia no capítulo 45 do livro de Isaías, eu sou o Senhor, e além de mim não há Deus. Agora você quer a palavra? Ele disse. A palavra está muito perto de você. Ela está na sua boca e no seu coração, para que você possa fazê-la. Veja, eu coloco diante de você hoje a vida e o bem, bênçãos e maldições, morte e mal. Escolha a vida, para que você e sua descendência possam viver. A coisa toda está diante de você. Você pode escolher a morte se quiser, porque a palavra está na sua língua, está na sua boca, está no seu coração. E você pode fazer isso agora. Você não precisa perguntar quem irá até o céu e a trará para mim, ou irá até as profundezas e a trará para mim. Ela está agora mais perto do que você imagina, na sua boca e no seu coração, que você pode fazer isso agora. Bem, o que você faria agora? Que frase implicaria que você é agora o que gostaria de ser?
Você sabe o que fazer. E eu digo, não é saber o que fazer, é fazê-lo. Alguém teve a revelação mais maravilhosa. Eu estava lá na manhã em que aconteceu. Pare de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. E eu amei tanto isso que incorporei esse pensamento no capítulo A Moeda do Céu do meu livro Imaginação Desperta. Ela seria a primeira a confessar, embora tenha vindo através dela, e tenha sido uma revelação de Deus para ela, compartilhada comigo, e eu compartilhei por escrito com aqueles que leram no livro, mas ela é a primeira a confessar que nunca aplicou isso. Lá está, mas ela nunca aplicou. Ela estava emocionada além da medida por ser o meio pelo qual a voz poderia vir, e eu posso vê-la agora correndo para a biblioteca e pegando o dicionário para obter a verdadeira definição das duas palavras, e gastar e investir. Gastar é adiar sem esperança de retorno, desperdiçar. Investir é esperar um retorno sobre seu patrimônio. Deve haver um retorno sobre o patrimônio quando você investe. Bem, nos é dito, pare de gastar seu pensamento, seu tempo e seu dinheiro. O tempo deve produzir algum retorno. Ele é precioso. Seu pensamento é discurso, ele deve ser realmente investido, não desperdiçado. E seu dinheiro. Tudo deve ser investido, e não desperdiçado. E ela é a primeira a confessar, eu sabia que nunca realmente apliquei isso. Eu pensei, bem, agora ele veio, e eu posso continuar dessa maneira normal, mas não funciona dessa maneira. Se fazer fosse tão fácil quanto saber o que é bom fazer, que frase maravilhosa. Você encontrará se tiver as obras de Shakespeare no primeiro ato e na segunda cena, colocadas nos lábios de Pórcia. E quão difícil para um homem que ensina a seguir sua própria instrução. E ele mesmo confessou, posso ensinar mais facilmente a 20 o que é bom fazer do que ser um dos 20 a seguir meu próprio ensinamento. Então eu peço que você realmente aplique isso. Não pense nem por um segundo que saber o que fazer vai fazer alguma coisa por você. É fazer que importa. Então, se a cada momento você sabe o que fazer, então faça. Se você se pegar tendo alguma conversa negativa, interrompa-a, mesmo que isso lhe dê prazer. Como acontece com muitas pessoas, elas acham muito divertido ser críticas. Elas acham que estão sozinhas e ninguém as vê, então não importa. Ninguém vê você. O único que importa vê você a cada momento do tempo, e esse é seu Pai. Ele vê as profundezas do seu ser, e ele sabe exatamente o que você está fazendo. E seu mundo é construído a partir dessas conversas internas. Então, hoje, se você não está satisfeito com o mundo em que vive, não culpe ninguém, mas volte-se para esses dois dons e use-os com sabedoria, pois aqui somos instruídos a ordenar nossa vida de acordo com nossas conversas. Então, em Efésios, somos informados, é o 4º capítulo. Despivos do velho homem, que pertence às antigas conversas, e revestivos do novo homem. A nova natureza é às vezes traduzida como novo homem, e a velha natureza como velho homem. Bem, se eu igualo a velha natureza com as conversas anteriores, devo igualar o novo homem com as novas conversas. Então, ele identifica a fala interior com a natureza do homem. Então agora, o que estou realmente fazendo dentro de mim? E estou fazendo isso de manhã, ao meio-dia e à noite, não consigo parar. Se eu parar por um momento, você não consegue parar. Você leva isso para seus sonhos, e você ainda está falando. Você está realmente falando em todos os momentos do tempo. Então o que você está dizendo a cada momento do tempo? Observe, tenha cuidado com o que você está dizendo, porque todo o seu vasto mundo é essa conversa interna, empurrada para fora. E você pode mudá-lo apenas mudando a conversa, porque a conversa é equiparada à sua natureza. Então, se você anda pela rua ou anda de ônibus, ou se senta sozinho, você ainda está falando, a cada momento do tempo você está falando. E tudo o que você precisa fazer para descobrir o que você tem dito é olhar para o seu mundo. Seu mundo reflete essa fala interior. Eu a vi a cada momento do tempo. Eu não vou te dizer que não vacilei. Eu não te diria por um momento que estou sempre no controle das conversas interiores.
O telefone toca. Isso acontece, e você disse a eles várias vezes, e sua reação pode não ser a correta, mas você reagiu mesmo assim. Ninguém ouviu, mas você ouviu, e seu pai ouviu, e você vai construir seu mundo com base exatamente no que você fez. Então você assiste de manhã, à tarde e à noite, porque você vai desempenhar esse papel. O fim do mundo de todos é Cristo. Todos estão se movendo em direção à realização de ser o próprio Deus, todos. E, portanto, a história de Cristo como contada nos Evangelhos, você vai interpretá-la, e quando Ele desperta dentro de você e se desdobra dentro de você e você é Cristo, e você sabe que é, você vai encontrar aqueles que ansiosamente aceitarão tudo o que você tem a dizer quando você lhes der os pães e os peixes, e então isso vai acontecer em sua vida. Não pensem por um momento que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada para colocar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Isso vai acontecer. E então vem o conflito no mundo, e ele é acusado de ser o diabo. Eles dizem: ele tem um diabo. Por que você o escuta? Ele é louco. Mas então, quando vocês que despertaram do sonho da vida ouvem essas coisas, vocês se alegram, porque sabem que seu fim está próximo. Oh, tem que acontecer para separar as ovelhas das cabras, e deixá-las voltar para o seu mundo e se ajoelhar e se benzer para dar sorte. E então, aqueles que podem realmente seguir, eles seguirão, pois os meus devem vir a mim. Então espero que todos aqui, não apenas ouçam, mas acreditem no que eu disse, pois eu disse a vocês o que eu sei por experiência própria. O próprio Deus veio, e entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo, em você, em mim, em todos. Mas quando ele entra em você, ele desperta como você. Leia a história então. Tudo o que é contado naquela história sobre Jesus Cristo, você vai experimentar. Então, quando você conta a história para aqueles que prontamente acreditarão quando você os alimenta com os pães e os peixes, com base na lei, como obter o edifício, como obter dinheiro, como se tornar famoso, e tudo isso, eles adoram. Então você se vira e enfatiza o fim, a promessa, e a promessa é: e sereis como Deus. Você não precisa de edifícios, porque o mundo inteiro é seu e tudo dentro dele. Mas eles não conseguem ver isso. Eles querem mais pães e mais peixes, e então algo acontecerá porque você não veio para trazer paz à terra, você veio para trazer uma espada para separar o velho do novo, e o conflito está acontecendo. E então, de repente, ocorrerão erupções dentro das famílias, e elas se voltarão completamente contra vocês, mas vocês, sabendo que são a figura central do Evangelho, vocês se alegram. Você não tem nada além de pena por aqueles que não conseguiram seguir além de um certo ponto. É tudo o que você tem. Nenhuma crítica. Nenhuma condenação. Só pena por eles não terem conseguido ir um pouquinho mais longe. Mas tudo isso faz parte da peça. Então eu lhe digo, observe cuidadosamente o que você está dizendo de manhã, ao meio-dia e à noite. Quando você for dormir à noite, apenas observe suas conversas internas e veja se o sol não está descendo sobre sua raiva. Resolva-a naquele exato momento e faça com que ela se conforme ao seu desejo realizado, e faça desse desejo realizado uma coisa de amor. Como seria se fosse verdade? Como seria? Então continue uma conversa a partir da premissa do desejo realizado, todo vestido de amor, para qualquer um que você pense, e observe como as coisas acontecem no seu mundo. Sua noite, posso lhe dizer, se esse for seu último pensamento, ele dominará o sonho da noite. Você está completamente dominado, e seu pai está falando com você constantemente por meio de sonhos e por meio de visão, e você verá tudo se desenrolando dentro de você, e você saberá que você é o Senhor Jesus Cristo. Você não sai e grita isso dos telhados. Você sabe disso, e anda no conforto de ser o homem desperto, que é Deus. Deixe que todos digam exatamente o que querem dizer sobre você, e não dê atenção a isso, porque eles têm que fazer isso. Quando você chega ao fim, eles têm que fazer isso. A separação deve acontecer. E você não justifica isso. A autojustificação é a voz do inferno.
Então você não justifica nada, e você não tenta estar sempre certo. Outra doença quase incurável do homem é a necessidade de estar sempre certo. Então você não faz nenhum esforço para provar que está certo. Você sabe o que você experimentou, e você não pode negar a experiência, então você segue seu caminho, contando exatamente como ela vem a você. E ela vem a você da maneira mais gloriosa. Está tudo nas Escrituras, então quando você chega ao fim, você não fica desapontado e não fica surpreso que aqueles que você enviou vivos e livres agora vão pegar em armas contra você e chamá-lo de louco, chamá-lo de demônio, e perturbar sua vida familiar. Você sabe exatamente o que você fez. Você só disse a verdade. E quando a verdade vem ao mundo, ela não vem para trazer paz, mas uma espada. Ele vai separar você daquele pano de fundo tradicional que o escravizou no passado, porque o progresso real neste mundo, progresso religioso, é uma transição gradual de um Deus da tradição para um Deus da experiência. Você experimenta Deus, e a coisa toda reflete isso. Seu filho te chama de pai e não há incerteza quanto a quem ele é e quem você é, e toda a sua memória retorna. E aqui você está diante de seu Filho eterno, e ele sabe disso e você sabe disso. E nenhuma pessoa no mundo poderia de forma alguma dissuadi-lo de saber disso. Você experimentou isso. Você não pode negar isso. Então, estou lhe dizendo o que está reservado para você. Use o presente sabiamente. Comece a usá-lo agora. Pois se você usá-lo, lhe será dito: eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Leia no último versículo do Salmo 50. Eles traduzem a palavra conversas como maneira de vida, e alguns como modo de vida, mas na versão King James é sempre traduzida como conversas. 13 vezes essa frase é usada, e é sempre conversas. Deixem de lado o procedimento passado e renovem o espírito da sua mente. Se você adiar isso, é equiparado ao velho homem. Agora, como eu adio isso, tenho que substituí-lo por algo, uma nova conversação. Então, você é informado no livro de Joel. Deixe o fraco dizer: eu sou forte. Você lê isso no 3º capítulo, no 10º versículo. Diga ao fraco: eu sou forte, pois não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro Deus. Então, eu coloco diante de você, e você faz a escolha. Você pode escolher a vida ou pode escolher a morte. Você pode escolher o bem ou escolher o mal, uma bênção ou uma maldição. Depende inteiramente do homem escolher qualquer coisa. E olhe para este mundo manifestado, e você verá o que escolhemos. Mas toda manhã você vê manchetes, nada além de desastre, você vê o que o homem escolheu. Ele parece querer ou é alimentado com isso, um ou outro. Olhe para os editoriais. Precisamos disso para vender jornais, ou então, nós mesmos estamos exigindo isso dele, mas você alimenta disso. De manhã, ao meio-dia e à noite, nós nos banqueteamos com toda essa falta de amor e mantemos essas pequenas conversas mentais internas conosco mesmos, mas elas não permanecem lá. Elas incham e se objetificam e se solidificam como o nosso mundo manifestado. Então todo esse mundo manifestado vai nos mostrar que uso ou mau uso fizemos do presente de Deus. E o presente de Deus é sua mente e sua fala, e não é sua fala exterior, pois sabemos o quão enganosa ela é. Você a vê de manhã, ao meio-dia e à noite. Um vendedor entra, e ele é treinado para enganar o comprador. O anunciante é treinado para enganar o comprador. E tudo está do lado de fora, Deus vê apenas o interior. O homem vê a aparência externa e Deus vê o homem interior. Então, quando você observa a sua conversa interna, você está na verdade observando a nova natureza. Essa é a sua natureza, e se você não gosta dela, mude-a. Você se despoja do velho homem e então se reveste do novo homem, e ele lhe mostrará a salvação de Deus. Então a coisa toda se desdobrará dentro de você. Eu lhe digo por experiência própria, antes que a promessa se realizasse em mim, aparentemente eu tive essa conversa com meu irmão. Antigamente eu discutia mentalmente, estávamos a 5.000 milhas de distância, e eu precisava de dinheiro naquela época, e quando me vi discutindo com ele,
eu quebrei tudo, rasguei todo aquele disco. E se ele me mandasse um níquel ou não, eu o amava e o elogiava e agradecia, e cuidava dos meus negócios, sem saber de onde viria o próximo, pois eu tinha gasto uma fortuna tirando um ano sólido e vivendo no mesmo nível que vivi nos anos anteriores, e gastava dinheiro como água. Então chegou aquele momento em que eu precisava de dinheiro, e interiormente eu tive uma conversa com ele, e eu pensei que era uma coisa estúpida de se fazer, então eu quebrei aquele recorde, e então eu tive a conversa mais gloriosa com ele, como dois amantes, porque eu amo e ele me ama, e eu transformei aquele velho homem no novo homem, mudando minha conversa com ele. Você sabia que, em nenhum momento, sem ser solicitado, um cheque muito grande e maravilhoso chegou para mim? E sem solicitação, eu não apelei de forma alguma. Eu estava descontando na pessoa que eu amava porque eu mesmo tinha gasto dinheiro como um marinheiro bêbado. E então aqui internamente, eu estava discutindo com meu irmão, e quando eu terminei e realmente tive a conversa mais amorosa com ele, tudo sobre a vida familiar e todas essas coisas maravilhosas, de repente, do nada, veio um cheque muito grande e maravilhoso. E eu não apelei por ele. Então, estou lhe dizendo por experiência própria, sei que funciona assim. No entanto, se você está com vontade de discutir, você ama tanto a discussão, não lhe custa nada. Então você está tendo o melhor momento da sua vida, mas não para por aí, vai inflar e cristalizar e se manifestar em seu mundo. Então, observe, e você sabia que se torna algo agradável depois de um tempo, realmente manter conversas adoráveis? Torna-se muito agradável. Mas se você for honesto consigo mesmo, você diria exatamente o que essa minha querida me disse. Eu nunca pratico isso. Isso veio, e eu gravei, e você usou, mas eu pessoalmente nunca pratiquei. Ainda assim, internamente, eu continuei as mesmas velhas conversas que sempre tive. Então eu digo a vocês agora, enquanto estamos subindo em direção ao fim, acreditem em mim, eu não os enganaria. Eu lhes contei exatamente o que aconteceu comigo quanto à promessa. Eu lhes contei exatamente o que provei quanto à lei, ela não falhará com vocês. Vocês podem pegar a lei e colocá-la em prática agora. Não esperem até amanhã. Façam isso agora, e saibam que se vocês continuarem essas conversas, a promessa do Salmo 50 tomará forma. Ele vos mostrará a salvação de Deus. E a salvação de Deus é simplesmente: você desperta como Deus. É assim que ele mostra isso a você. Ele veio, e ele entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo, e há apenas um Jesus Cristo. Então, quando isso acontece, você é Jesus Cristo. Você não muda seu nome. Você ainda é Mary. Você ainda é Stan. Você ainda é John. Mas quando isso acontece, você sabe quem você é. Você não vai e pede ao juiz para mudar seu nome para Jesus. Você anda pelas ruas ainda como Stanley, ainda como Mary, ainda como Neville, mas você sabe quem você é. E então, quando as coisas acontecem, porque você sabe quem você é, essas coisas têm que acontecer. Eles devem acusar você de ser louco. Eles devem acusá-lo de ser enganador e de levar as pessoas ao erro. Tudo faz parte das Escrituras. Mas você não está surpreso, você só tem pena e misericórdia por aqueles que não conseguiram ir além do que estão, e então eles caem à beira do caminho. Estes são os 4 em que a semente cai, a estrada, entre os espinhos, entre as pedras, e então em solo bom. E você não pode evitar. Você só pode espalhar a semente e deixá-la cair onde quiser e ela cairá nesses 4 tipos de solo. Ela sempre cai em 4, e como cai no bem, ela simplesmente se elevará dentro deles, e eles terão a experiência idêntica que você teve. Quando cai na estrada, rapidamente outras ideias a devoram. Quando cai entre os espinhos, os cuidados do mundo a invadem e a sufocam. Se cai na rocha e a rocha não está preparada para deixar a raiz ir muito fundo, o sol a queima, e de repente algo surge e tudo se foi. Mas quando o solo foi preparado, ele vai fundo, e produz 100 vezes mais. Então, eu lhe digo, a história toda é sobre você. E um dia você saberá, realmente saberá, que você é o Senhor Jesus Cristo. E você não pode evitar a história.
Isso acontecerá com você também. Não pense por um momento que você vai acordar sabendo que você é o Senhor Jesus Cristo e não ter aqueles a quem você derramou sua alma, que pegaram os pães e os peixes, se voltando contra você e acusando você de ser louco, e, portanto, um ser maligno, e nada deve ser feito com você, se afastando de você completamente. Você vai descobrir. Mas então, estando consciente do fato de que você experimentou a história inteira, você só pode voltar para a palavra escrita de Deus e saber que isso tinha que acontecer. Simplesmente tinha que acontecer. E quando esses sinais vêm, o fim não está longe. Agora, vamos entrar no silêncio. Espero que este conteúdo tenha trazido luz e inspiração para a sua jornada. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem, aproveite e deixe seu comentário contando o que mais te tocou. E, se ainda não está inscrito, junte-se à nossa comunidade e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.